Na nossa última videoaula, nós estudamos o conceito de atividade do eletrólito, vimos a diferença entre a atividade do eletrólito e a atividade iônica média. Então, aqui a atividade iônica média, definida como a média geométrica das atividades iônicas individuais. Lembrando que você não vai conseguir as atividades iônicas individuais de cátions e ânions, mas vai conseguir a atividade iônica média. O mesmo é válido para o coeficiente de atividade iônica média. Aqui você tem uma molaridade iônica média. Então, todos esses conceitos foram trabalhados na nossa última aula e nós fizemos exercícios, inclusive. Só lembrar vocês aqui. Você tem aqui dados experimentais do coeficiente de atividade iônica média, obtidos por medidas de abaixamento crioscópico. Então, você pode verificar que o coeficiente de atividade iônica média diminui com o aumento da concentração e também diminui com, digamos assim, um aumento da força iônica. O que eu quero dizer força iônica? Já vou explicar para vocês. Repare bem aqui, você tem, por exemplo, hidróxido de sódio na concentração 0,05, o coeficiente de atividade iônica média é 0,82. Você tem aqui o sulfato de índio 3, o coeficiente de atividade iônica média é bem menor, 0,054. Porque numa mesma concentração do sal, sulfato de índio 3 e hidróxido de sódio, ou do eletrólito, não necessariamente sal, para a mesma concentração você vai ter mais íons aqui na solução de sulfato de índio e íons com cargas maiores. Então as interações entre os íons vão ser muito mais intensas. Então, aumentando a concentração, a molaridade, faz com que o coeficiente de atividade iônica média diminua. Este tende a 1 quando a concentração tende a 0, numa situação de diluição infinita. E aumentando as cargas dos íons do eletrólito também diminui, porque aumentam as interações interiônicas. Isso se reflete na força iônica. Então aqui nós temos a definição da força. Aqui, para você calcular a força iônica, você tem que multiplicar a molaridade do íon pelo quadrado da carga do íon. Então, por exemplo, se você tem um eletrólito 1 para 1, como cloreto de sódio, hidróxido de sódio, a força iônica vai ser igual à molaridade do eletrólito. Nesse caso aqui, como nós temos um eletrólito 1 para 2, o sulfato de sódio, a força iônica é 3 vezes a molaridade. Então, olha aqui, 2 é a concentração do sódio, aqui a carga elevado ao quadrado, mais 1 é a concentração do sulfato, menos 2 elevado ao quadrado é a carga. Então, à medida que você tem eletrólitos mais complexos, você vai ter forças iônicas maiores. Um eletrólito 1 para 1, tipo M mais X menos, a força iônica é igual à concentração. Um eletrólito 2 para 2, por exemplo, sulfato de magnésio, a força iônica é 4 vezes a concentração. Um eletrólito como o sulfato de índio 3, a força iônica é 15 vezes a concentração. Então, esse é o motivo pelo qual os coeficientes de atividade iônica média desses eletrólitos aqui com cargas maiores diminui em relação aos eletrólitos 1 para 1, por exemplo. Então aqui você tem, por exemplo, nessa concentração 0,01, para o HCl, o coeficiente de atividade iônica média é 0,904. Para o ácido sulfúrico, já cai para 0,544, porque o ácido sulfúrico é um eletrólito 1 para 2, então a força iônica é 3 vezes a sua concentração. E aqui para o sulfato de índio 3, o coeficiente de atividade iônica média cai para 0,142, porque a força iônica aqui é 15 vezes a concentração. Então, você sabe que os coeficientes de atividade iônica média são calculados, são medidos experimentalmente, mas também, na ausência de dados experimentais, há diversos métodos para calcular os coeficientes de atividade iônica média. Aqui eu vou apresentar apenas 3 equações. Há vários outros métodos para se estimar o coeficiente de atividade iônica média.
eu não vou deduzir essas equações, eu não vou deduzir a lei de Debye-Hickel, simplesmente porque isso requer mais tempo. Eu precisaria de uma videoaula de talvez 40 minutos, e no momento o meu objetivo é apenas utilizar essas equações, essas leis. Então você pode utilizar a lei limite de Debye-Hickel para estimar coeficientes de atividade iônica média para soluções com força iônica da ordem de até 10 a menos 3 mols por litro. Se você tem forças iônicas maiores, você pode usar a lei de Debye-Hickel estendida, essa equação de Davis aqui, para forças iônicas até 10 a menos 1 mol por litro. Para forças iônicas maiores, você pode usar a equação de Davis. Nesse primeiro momento, nós vamos usar só a lei limite de Debye-Hickel. Esse A aqui é uma constante que vale 0,509 numa temperatura de 25 graus Celsius. É uma, digamos assim, junção de várias constantes que levam em conta, por exemplo, a constante dielétrica da água, entre outras constantes físicas. Então, lembrando, não vou deduzir isso aqui, apenas vamos usar essa equação, ou vamos apresentar exemplos. Então, olha só. Um exemplo aqui de um livro razoavelmente antigo. Para soluções aquosas de concentrações 10 a menos 2 mol por litro. Então, isso aqui já deu uma estimativa diferente para a validade da lei limite. 10 a menos 2 mols por litro. Então, a lei limite de Debye-Hickel permite o cálculo do coeficiente de atividade. Então, aqui está a lei limite de Debye-Hickel. Aqui o A vale 0,509. Ele está pedindo para você calcular o coeficiente de atividade iônica média para o sulfato de alumínio 10 a menos 4 mols por litro. Então, sulfato de alumínio 10 a menos 4 mols por litro é um eletrólito 3:2. Então, a força iônica que nós precisamos, e entra na fórmula, a força iônica é 15 vezes a concentração. Tá vendo aqui, ó? Se você não acredita, você pode calcular. Então, vamos lá ao exemplo. Então veja que a força iônica vai aqui na lei limite, ó, a raiz quadrada da força iônica. Então, substituindo aqui, ó, 0,509, Z mais vezes Z menos, pego em módulo. Então, essas duas barras verticais aqui entre o produto Z mais e Z menos corresponde ao módulo do produto das cargas do cátion e do ânion. Aqui a raiz quadrada da força iônica. E aí, resolvendo aqui o coeficiente de atividade iônica média, então fica 0,760. Outro exemplo do mesmo livro interessante é o seguinte, olha, ainda que o coeficiente de atividade do cátion e do ânion não possam ser medidos experimentalmente, a lei limite de Debye-Hickel permite o cálculo. Então, você pode usar a mesma lei, só que agora você usa, ao invés do produto da carga do cátion e do ânion, você usa o quadrado do produto, o quadrado da carga do íon em questão. Então, aqui você pode calcular o coeficiente de atividade iônica para o cátion e para o ânion. Você pode calcular, apesar de não ser possível você medir os coeficientes de atividade do cátion e do ânion separadamente. Então, aqui calculado, e depois, para confirmar o resultado anterior, você calcula o coeficiente de atividade iônica média dessa maneira aqui. Essa equação nós já deduzimos numa aula anterior. Bom, acho que na próxima aula nós podemos fazer alguns exercícios usando a lei limite de Debye-Hickel. Até lá!